Do livro, ela nunca pode ser subestimada ou diminuída, né? Ela precisa continuar eternamente sendo fortalecida e defendida, não apenas pela sociedade como um todo, mas também com leis, com o poder público, levando o máximo possível de livros para o máximo possível de pessoas, é fundamental. Fazer isso é uma tarefa árdua. A gente precisa realizar que entre outubro de 2022 e outubro de 2023, 86% da população brasileira não comprou nenhum livro. Esse é um número extremamente alarmante. Foi um número que me inspirou muito quando eu pensei no Clube do Livro, que é como que eu posso de repente mudar 0,5% disso. Porque é preciso resgatar a leitura de livros, principalmente livros de ficção mesmo. Não, obviamente, dizendo que só tem que ser ficção, mas é porque a leitura de ficção é uma leitura que, primeiro, serve como uma introdução ao mundo literário, então é fundamental. E segundo, é através da arte da leitura que você consegue criar, desenvolver novos mundos, enxergar o mundo através de outros olhos, consegue criar narrativas na sua cabeça, concatenar pensamentos e ideias, conseguir uni-los. E a leitura de ficção, ela é muito mais importante do que a própria sociedade foi evoluindo e tratando a leitura de ficção. Ocorre um fenômeno, por exemplo, que eu acho um fenômeno muito curioso de ser analisado. Eu lancei o Clube do Livro tem sido um grande sucesso. A gente tem, todo livro que a gente lança entra na lista como mais vendido, sempre gera, né, uma repercussão enorme, só que com mulheres principalmente. Mais de 80% dos participantes do Clube do Livro são mulheres. E eu comecei a tentar entender por quê, né? Por que será que isso acontece? E aí eu fui estudar historicamente, e um dos fatores principais foi porque a leitura de ficção, olha que loucura, a leitura de ficção virou uma coisa feminina considerada inferior, porque a mulher ficava em casa e tinha tempo para ler livro de ficção. O homem trabalha, ele não tem tempo para ler essas bobagens. E isso foi se cristalizando. Então hoje é óbvio que não é por isso, mas vem o resultado das influências que a gente tem há 150, 200 anos até agora. Então olha que loucura, a leitura foi diminuída, inferiorizada e ainda inferiorizar a mulher junto no balaio para uma sociedade patriarcal que a gente já conhece muito bem. Então isso reflete como é dada uma desimportância para a leitura de ficção, ao mesmo tempo que as mulheres são subjugadas. Então o meu objetivo é tentar fazer com que homens, garotos, cheguem e falem assim: mano, um conselho, tá? Só para deixar claro, você tá ficando para trás. Porque você fica nessa de, não é coisa para mim, não é coisa de homem, não é coisa de homem. E assim, desculpa, mas a mulherada tá vindo aí, lendo pra caramba, se instruindo pra caramba, e com uma capacidade até dentro do mercado de trabalho diferenciada, que infelizmente ainda não é reconhecida. Então a minha intenção é, de fato, impulsionar a literatura no Brasil o máximo que eu puder, levando a leitura de ficção e eventualmente a não ficção, a biografia, o livro-reportagem. Tudo isso é fundamental para a construção de sociedade. E o mais importante nisso tudo, a literatura é o que forma uma sociedade de resistência. Sem a literatura, todo mundo fica suscetível a discursos de grandes líderes carismáticos de extrema-direita neofascistas. Porque sem a literatura a gente não cria uma visão de mundo que está preparada para esses arroubos, dessas loucuras, desses devaneios criminosos desses cidadãos. Então, enquanto a gente continuar com 86% da população sem comprar livros, a gente também vai encontrar muito desafio para conseguir vencer Bolsonaros da vida. A gente precisa da leitura no Brasil mais do que nunca. E aí, óbvio, isso vai ter que ser algo interdisciplinar, né? Dentro de todos os ambientes. E na escola eu acabo falando, né? Falam que eu digo que não é para ler Machado de Assis. Isso é um absurdo. Eu sou um dos maiores alucinados com Machado de Assis que existe no Brasil. Eu sou doido por Machado. Eu amo Machado. Só que eu fui traumatizado quando eu tinha 13 anos de idade. Não foi nem por Machado. Com 13 anos de idade eu fui obrigado na escola a ler um livro do José de Alencar. Puxado. Desce uma lágrima. E aí eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, que vai falar: isso é absurdo, a minha filha tem 12 e ama José de Alencar. Sua filha é incrível, parabéns. Mas ela não é todo mundo. A verdade é que José de Alencar, spoiler, não é uma leitura para 13 anos. Então aquilo me traumatizou tanto. Foi senhora que eu tive que ler. Olha que nem é tão difícil, hein? Nem é tão difícil. Se botasse um Guarani, por exemplo, que eu não sei o que eu ia fazer. Se a gente não fizer a introdução à literatura sem essa visão de que a literatura tem que ser
sei lá qual seria a palavra certa. Institucional. É uma coisa... Canônica. É porque eu não vou dizer que os outros livros não são intelectuais, não vou chamar de intelectual, mas é uma coisa meio... eu não sei a palavra, fugiu a palavra, mas uma coisa arrogante talvez, eu não sei. Enquanto a gente não entender que a criança precisa ser introduzida ao mundo da literatura para despertar paixão e não hábito, a gente também não vai conseguir isso. Então, por que eu digo essa diferença da paixão para o hábito? Porque você vê a galera falando assim, é preciso criar o hábito da leitura. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que criar hábito de leitura é você já partir do princípio de que leitura é chato. Porque o que você cria hábito? De malhar, de correr. Isso é que você cria hábito. A leitura não é hábito. A leitura é prazer, a leitura é paixão, a leitura é sentimento. Isso não pode ser um hábito. Então eu sou um ferrenho defensor de que a leitura precisa estimular o hobby, que tem que ser um hobby das pessoas, tem que ser um prazer. E isso a gente tem que conseguir começando na escola.